Iniciar um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, muitas vezes parece um verdadeiro campo minado jurídico, né? Mas e se a gente pensar que, quando feito do jeito certo, ele não é uma arma, e sim um escudo? Pois é, nesta análise vamos entender direitinho como usar essa ferramenta para proteger a gestão, a instituição e, olha só, até o próprio servidor. Imagina a cena, que é bem comum. Surge a notícia de que um servidor cometeu uma infração. A primeira reação quase sempre é de incerteza. E agora? Como é que se resolve isso sem criar um problemão jurídico para todo mundo? A resposta, a gente vai ver, está em começar o processo com o pé direito, desde o primeiríssimo documento. E o primeiro passo é justamente quebrar uma ideia antiga. Muita gente olha para o PAD com desconfiança, como se ele fosse só sinônimo de punição. Mas a verdade, do ponto de vista técnico e jurídico, é bem diferente. Vamos separar o que é mito do que é fato. Olha só esse contraste. De um lado, o mito, o PAD visto como uma arma, uma ferramenta para punir ou até para retaliação pessoal. Do outro, o fato, a realidade. A função dele é proteger o interesse público, dar segurança jurídica e, por mais surpreendente que pareça, ser o caminho para um servidor conseguir provar sua inocência. É uma mudança de perspectiva que é, sim, fundamental. Então pensem no PAD exatamente como esse escudo. Ele protege a administração e o interesse público, claro, mas ele também protege o gestor, que está seguindo um procedimento formal em vez de agir por impulso, e protege o servidor, que vai ter seu direito de defesa totalmente garantido. No fim das contas, todo mundo fica resguardado. Certo. A finalidade a gente já entendeu. Agora vamos para a prática. E se tem uma peça que decide o sucesso ou o fracasso de um PAD, é esta aqui, o relatório inicial. Ele é literalmente o alicerce de tudo que vem depois. É isso, um relatório inicial mal feito é como construir um prédio numa fundação toda rachada. Não adianta caprichar nos andares de cima, a estrutura inteira corre o risco de desmoronar no primeiro questionamento jurídico que aparecer. E a construção dessa fundação sólida começa com dois passos que parecem óbvios, mas são obrigatórios: identificar o servidor com toda a precisão do mundo e verificar qual é a situação funcional dele. Parece simples, né? Mas é justamente aqui que as primeiras e muitas vezes fatais rachaduras começam a aparecer. A diferença aqui é gritante. À esquerda é uma identificação genérica, que não tem valor jurídico nenhum. Servidor do setor que vem causando problemas. Isso não diz nada. Agora, à direita, a gente tem precisão. Nome completo, matrícula, cargo. Isso não é só burocracia, gente, é segurança. É o que define exatamente quem está sendo investigado e impede que um erro bobo anule o processo lá na frente. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. A gente sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, mas não sabe quem é o autor. Dá para instaurar um PAD genérico sem alvo? A resposta jurídica é um sonoro e categórico não. Um processo disciplinar precisa obrigatoriamente de um alvo definido. E para isso existe a ferramenta certa, a sindicância. Pensem nela como se fosse a fase de investigação da polícia, sabe? O objetivo não é punir ninguém, mas sim apurar os fatos, descobrir quem é o autor e juntar os primeiros indícios. Só depois, com um caso minimamente estruturado, é que se pensa em abrir um PAD, que aí sim já vai nascer com uma base sólida. Agora vamos falar de uma prova que é chave, mas que muitos gestores acabam negligenciando e que pode tanto fortalecer quanto destruir um processo disciplinar: a simples, a humilde avaliação de desempenho. Essa citação aqui é o retrato de um dilema muito comum. O medo de criar um conflito faz com que muitos gestores acabem passando pano na avaliação de desempenho, sabe? Dão notas medianas, evitam apontar os problemas, tudo para fugir do desgaste. É aquela busca pela paz no curto prazo. O problema é que essa paz de curto prazo tem um efeito perverso lá na frente. Quando a situação finalmente explode e um problema grave acontece, o gestor olha para trás e o que ele vê? Um histórico de avaliações boas ou medianas. Aí, a ação disciplinar, que deveria ser técnica, de repente parece uma coisa pessoal, repentina, e isso mina toda a credibilidade do processo. O impacto direto está bem aqui. De um lado, o risco. Avaliações genéricas que podem levar à anulação do PAD e até responsabilizar o gestor por omissão. Do outro, a proteção. Registros objetivos, baseados em fatos, que fortalecem o processo e resguardam quem tomou a atitude correta. A escolha de qual caminho seguir é feita no dia a dia, em cada avaliação. E isso nos leva direto para o coração do relatório inicial. Não adianta só ter um histórico de avaliações. É preciso descrever o fato que motivou o PAD,
de forma muito concreta e, claro, apresentar as provas. Um bom resumo dos fatos basicamente conta uma história clara e objetiva. Ele precisa responder a 4 perguntinhas básicas: o que aconteceu, quando e onde, qual foi a atitude específica do servidor e por que essa atitude é irregular. A clareza aqui tem que ser total, a ponto de qualquer pessoa de fora ler e entender perfeitamente o que aconteceu. A diferença é toda entre ser subjetivo e ser objetivo. O servidor é difícil, isso é uma opinião, um sentimento. Agora, no dia X, às Y horas, ele se recusou a cumprir a ordem Z, que foi documentada por este e-mail aqui. Ah, isso é um fato. E um PAD se constrói sobre fatos, nunca sobre opiniões. E aqui, a regra de ouro, a mais importante de todas. As provas são o eixo central do processo. Sem provas ou pelo menos indícios mínimos que sustentem a acusação, o PAD simplesmente não deve ser aberto. Ponto. Então, como é que se cria esse lastro, esse histórico de provas no dia a dia? Vamos ver agora algumas práticas e procedimentos que constroem essa proteção de forma bem consistente. A chave é criar uma cultura de registro. Dê uma orientação importante numa conversa, formalize num e-mail depois. Fez uma reunião de feedback, documente os pontos principais numa ata simples. Aconteceu um incidente que foi filmado pelas câmeras, peça imediatamente para guardar as imagens. Cada um desses pequenos atos transforma o que é passageiro, o que é efêmero, em prova concreta. Essa frase resume tudo de forma perfeita. A memória da gente falha, as conversas se perdem no ar. O que fica, o que pode ser usado para se defender ou para provar algo, é o que está registrado. E-mail, memorando, ata, isso sim é prova. E para fechar, a mensagem central é esta: registrar as coisas do jeito certo não é ser burocrático, é ser inteligente, é autoproteção. É a boa gestão de hoje, garantindo a segurança jurídica de amanhã. E fica a pergunta para reflexão: será que os procedimentos atuais na gestão estão construindo um escudo ou silenciosamente cavando uma armadilha?